1 Reis 19, de 9 a 18. 19, de 9 a 18. Veja bem, diz assim a palavra do Senhor. E ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendiam os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Oh Deus, pela tua misericórdia, aplique essa palavra aos nossos corações, Senhor. Que possamos, ó Deus, ter a lucidez, termos, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito, para que entendamos o teu desafio para as nossas vidas. Senhor, que no final desta meditação, todas as pessoas que forem alcançadas por essa palavra, possam, ó Deus, decidirem por fazer a tua vontade, que o teu Espírito esteja trabalhando em cada coração agora. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse é um texto muito conhecido, mas eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema: refazendo a aliança com Deus. Exatamente o que a CIB está desafiando a partir de domingo e começando oficialmente na segunda-feira, a CIB está refazendo a aliança com Deus. É muito gostoso quando a gente começa a ler no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando nós começamos a entrar na galeria dos heróis da fé, e nós descobrimos tantos homens de Deus que foram tão usados por Deus. Primeira vez que eu fui no Monte Horebe, primeira vez que eu estive com um grupo ali orando em Israel, exatamente no Monte Horebe, eu me senti tão agraciado por Deus, me senti tão privilegiado em estar orando no lugar onde um homem de Deus orou e viu o fogo do céu cair sobre o seu holocausto, sobre o seu sacrifício. E eu fiquei louvando a Deus, porque isso estava registrado na palavra de Deus, e eu podia desenvolver a minha fé, sabendo que alguém havia sido usado por Deus para trazer o poder de Deus àquele lugar, de modo que todos pudessem gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas ao mesmo tempo, isso me levou a pensar, que adianta saber que Elias orou, caiu fogo do céu? Que adianta saber que Deus respondeu a oração de Elias? Que adianta saber que ele até debochou de Baal e dos seus súditos? Tal era a sua tranquilidade diante de Deus. Em que isso modifica a minha vida, se o Deus de Elias e as experiências semelhantes a que ele teve com Deus, eu não puder tê-las? Eu não quero viver, eu não quero ter uma vida apenas de ler a palavra de Deus. Eu peço a Deus que eu seja a palavra de Deus escrita no meu coração, para que outros possam ler à medida em que eu esteja andando de um lado para o outro.
É esse o desafio que eu e você temos. É interessante que Elias, ele tinha razões suficientes para se esconder, para estar dentro de uma caverna. A primeira coisa que ele diz quando Deus vai à sua procura e quando Deus o encontra dentro de uma caverna, Deus começa a mostrar para ele que caverna não é lugar de pessoas que professam o nome do Deus Todo-Poderoso. A vida daqueles que verdadeiramente andam com Deus precisa ser uma vida de exposição. Nós somos a propaganda de Deus aqui na terra. É a igreja que anuncia a existência de um lugar poderoso, um lugar celestial, de um lugar preparado por Deus para os filhos, para aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador. É a igreja que precisa mostrar, a igreja precisa protagonizar diante do mundo a existência do céu. É a igreja, o mecanismo que Deus resolveu utilizar para dizer a essa terra que só o Senhor é Deus. E eu vejo a preocupação de Elias, quando ele chega diante do Senhor, e ele fala 3 coisas que aconteceram no tempo dele, mas 3 coisas que também têm acontecido nos dias atuais. A primeira coisa que ele disse, quando ele disse que ele estava sendo extremamente zeloso pelo nome do Senhor dos Exércitos, ele disse, sabe por quê? Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Sabe quando a igreja, quando os filhos de Israel deixam o conserto? Quando abandonam a palavra de Deus. O conserto de Deus é isso aqui. É isso aqui. Não existe negociação. Esse aqui é o conserto de Deus. Quando Deus mandou que Moisés levasse a lei para o povo, o decálogo para o povo, e Moisés, depois de se sentir irritado com a rebeldia do povo, depois da idolatria do povo, Moisés quebra aquelas tábuas, mas sabe o que é que Deus faz? Deus manda que ele escreva novamente a mesma palavra. O conserto de Deus é a palavra de Deus. Há muitos que já romperam com a palavra de Deus, e é isso que a CIB precisa voltar, é isso que você precisa fazer um realinhamento com a palavra de Deus, é confrontar a sua vida com a palavra de Deus, é simplesmente trazer de volta a sua vida para aquele chamado primeiro amor. Já falei isso aqui uma vez e quero pedir licença para repetir, uma frase que uma irmã aqui da igreja, um membro da igreja aqui, uma vez ela falou e aquilo me tocou muito. Essa irmã, a frase foi o seguinte: pastor, eu tenho saudades de mim, de quem eu já fui. Olha que coisa bonita, eu tenho saudades de mim. Eu posso testemunhar que em algum momento da minha vida eu já fui melhor do que o que eu sou hoje, só que eu tenho a oportunidade de voltar e resgatar e trazer isso de volta para mim, porque não foi uma coisa que eu li, foi uma coisa que eu vivi, foi uma coisa que eu aprendi no andar com Deus. Era a expressão dessa irmã. Primeira coisa que Elias disse: Senhor, os filhos de Israel deixaram o teu conserto, abandonaram a tua palavra. Quando a igreja abandona a palavra de Deus, quando a igreja começa a pensar em quaisquer outras coisas que não seja fundamentada na palavra de Deus, Deus não pode agir. E não é porque Deus não tenha poder, é porque Ele não vai querer agir. Se alguém tirar os trilhos de debaixo de uma locomotiva, ela não vai poder andar. A palavra de Deus é a base, a palavra de Deus é o fundamento, a palavra de Deus é a nossa solidez, para que possamos alcançar estações diferenciadas, lugares
mais elevados, coisas melhores no nosso relacionamento com Deus. A segunda coisa que Elias descobriu, ele diz: Senhor, primeiro eles deixaram o teu conserto. E ele diz agora, sabe a segunda coisa, Senhor? Eles derribaram os teus altares. Sabe o que significa? A igreja, o povo de Deus deixou de orar. Você está vendo porque é tão importante você participar dos 40 dias? Porque o povo deixou de orar. Todas as vezes que um rei em Israel era temente ao Senhor, a primeira coisa que ele fazia era derrubar os altares que eram erguidos aos deuses pagãos. Porque quando se ergue um altar a um deus pagão, dá-se legalidade àquela entidade para dominar, por alguns instantes, por alguns momentos, a vida de algumas pessoas, influenciar uma sociedade. O Brasil passa por um momento, o mundo passa, principalmente o Brasil passa por um momento em que os valores já estão sendo ignorados. Os valores éticos, morais e espirituais já não fazem diferença na vida das pessoas. Já tem pessoas com vergonha de dizerem que são cristãs, dado a tantas cobranças e a tanta detratação em relação ao povo de Deus. Por quê? Porque muitos dos que se dizem povo de Deus, muitos deixaram de orar. Então hoje é o modismo gospel, e muitas pessoas trajando as vestes gospels, trazendo apenas o formato, a legalidade daquilo que deveria ser a espiritualidade, não expressam o poder de Deus, porque o próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. A igreja não faz nada se não estiver se não estiver no domínio do Espírito Santo de Deus, e o domínio do Espírito Santo de Deus só repousa sobre uma igreja, sobre uma vida, sobre uma família que ora. Tire a oração de uma igreja e pode fechar as portas dela. A diferença de uma igreja e de um clube social é o relacionamento com Deus. Só esse, nada mais. É o relacionamento com Deus. Se não tiver relacionamento com Deus, as pessoas vêm para assistir uma palestra, que chamamos de pregação ou meditação. As pessoas vêm para ouvir algo motivacional. As pessoas vêm para perceber algumas músicas, um show. As pessoas vêm para ter um teatro, uma participação educacional, cultural. As pessoas vêm por todos os motivos. A existência da igreja, a razão da existência da igreja é muito maior que todos esses motivos juntos. Elias disse: Senhor, eu estou sendo extremamente zeloso. Sabe por quê? Porque primeiro o teu povo quebrou o compromisso contigo. Depois, o teu povo derribou os teus altares. Mas ele falou de uma terceira coisa, e preste bem atenção a essa terceira coisa aqui. Ele diz assim: olha, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas. Segura aí você que é pastor, segura aí você que é pastor. Há muitos pastores que hoje já não querem mais pastorear. Sabe por quê? Que o desânimo chegou na vida desses homens. Mas sabe por quê? Porque eles começaram a olhar para a igreja, para as pessoas, para as coisas, e perderam o foco de que foram chamados por Deus. Segura você aí que é a igreja. Segura essa aí, essa é para você que é a igreja. Mataram os teus profetas à espada. Há muitas igrejas que estão matando pastores. Há muitas igrejas que estão matando pastores. O pastor é o anjo da igreja. Os pastores são os anjos da igreja. E eles precisam ser sustentados em oração pela igreja. Eles precisam ser apresentados diante do Senhor todos os dias. Que diz a palavra de Deus que eles velam pelas vossas almas e eles hão de dar conta da vida do rebanho.
Quantas igrejas, sabe por quê? Hoje, principalmente no contexto da Baixada Fluminense, você já viu o índice de rotatividade das pessoas nas igrejas? Parece aquele programa O Que Vai Pelas Igrejas. As pessoas já não têm mais compromisso com Deus, nem com a igreja, nem com o pastor da igreja. As pessoas vivem numa volatilidade, as pessoas evaporam, mais do que o éter. As pessoas que hoje estão, amanhã já não estão. As pessoas simplesmente estão em busca de alguma coisa que satisfaça o seu ego naquele momento. Querem o maná do céu, mas não querem um compromisso com Deus que manda o maná. E é isso que o desafio de oração pretende nos levar a modificar, porque isso não é de Deus. Não é de Deus. A Bíblia diz que os pastores precisam exercer o ministério não gemendo, mas com satisfação. E o pastor só desenvolve ministério com satisfação quando ele é alimentado pelas orações das ovelhas, do rebanho. Domingo passado eu tive a alegria de receber no meu gabinete um casal que me abençoou muito. E é interessante como Deus faz as coisas. No domingo, às 3 horas da manhã, eu estava orando. E eu tinha dito a Deus que naquele domingo, eu disse assim: Deus, hoje eu preciso de uma palavra da tua parte, uma palavra tua. Não é a palavra que tu vais usar a minha boca para levar para o teu povo. Eu preciso de uma palavra tua. E precisa ser antes do culto. Quando eu chegar na igreja, eu preciso que tu uses alguém, que tu me abençoes, que tu reveles a tua vontade ao meu coração. Eu não vou dizer que eu me surpreendi, porque quando a gente pede, Deus dá, né? E Deus mandou. E é interessante que a pessoa, ou as pessoas, o casal jamais sabia do que eu tinha falado com Deus. O que eu falo com Deus, nem para minha esposa eu conto, eu falo com Deus, é meu relacionamento com Deus. O inimigo não precisa saber o que, se eu expressar, se eu falar, ele vai ouvir. Então meu relacionamento é com Deus. Irmãos, exatamente o que eu pedi a Deus em oração, o casal chegou falando para mim, no domingo pela manhã, no horário da escola bíblica dominical. Vocês que falaram comigo, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Não vou expressar o nome de vocês, que eu não quero destacar nenhuma ovelha, mas vocês foram usados por Deus e vocês sabem disso. Deus abençoe vocês. A igreja precisa disso. Sabe por que Elias foi para dentro da caverna? Porque Elias se sentiu sozinho. Os profetas de Baal, eles estavam unidos, eram 450. E onde estavam os profetas de Deus? Estavam na incredulidade. Quando ele lançou o desafio, o Deus que responder por fogo, esse será Deus, disseram: está aí, uma coisa boa, porque a gente não pensou nisso antes. O Deus que for Deus vai responder por fogo, olha que prova legal. Não era nem para questionar, os filhos de Deus deveriam saber que Deus é Deus, independente de derramar ou não derramar fogo, Deus continuaria sendo Deus. O profeta foi para a caverna, aí Deus vai lá buscá-lo. Há momentos na vida do cristão, seja ele profeta, seja ele do rebanho, seja ele quem for, desde que tenha um relacionamento com Deus, que às vezes ele vai lá para o fundo da caverna, e ele fica ali sozinho. E quando ele chega lá no fundo da caverna, ele descobre que Deus chegou primeiro, e Deus já estava esperando por ele, e diz para ele: o que é que você está fazendo aqui? Quais são as razões que te trazem aqui? Ele explicou: Senhor, o teu povo quebrou o teu concerto, deixou o teu concerto, derrubou os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei. Senhor, eu estou poupando a única coisa que restou.
estou zelando pela minha vida, porque pelo menos eu tenho compromisso contigo, e eu quero falar da tua grandeza, eu quero continuar orando e caindo fogo do céu. Se você está acompanhando aí o texto, volte aí no versículo 10, 19, 10 de 1 Reis, para quem começou agora. 1 Reis 19, 10, e disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. É interessante, se você ler a partir do versículo 15 em diante, eu li aí até o versículo 14, se você ler a partir do 15, 16, 17, 18, aliás, lê o capítulo todo aí, que você vai ser bastante abençoado. Sabe o que Deus diz para Elias? Elias entrou na caverna para se esconder. A primeira coisa que Deus diz é o seguinte: vai para fora e busque a minha face. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Filho meu, não se amedronta, sai e vem falar comigo. Está com medo? Fala comigo. Está com medo? Diz para mim: estou com medo sim. Vem falar comigo, vai, mas sai da caverna. Sai da caverna. Elias, se eu mandei fogo contra 450 que estavam pedindo a Baal, você acha que eu não sou Deus suficiente para sustentar você, Elias? Mas sabe o que Deus diz quando Deus diz assim: sai da caverna? E Deus delega a ele algumas funções, Deus delega a ele algumas atividades que ele deveria fazer. E Deus começa a dizer: você vai ungir, você vai abençoar, você vai edificar as pessoas, você vai declarar a minha bênção sobre a vida de determinadas pessoas. E quando a gente olha, parece que Elias saiu 1 metro fora da caverna e tudo já se processou. Não! Pasme, para que as coisas acontecessem de acordo com o que Deus mandou, sabe qual foi o tempo de caminhada? 40 dias e 40 noites. Ele andou 40 dias e 40 noites. Deus o levou. Lembra que a primeira coisa aí no versículo 10 foi que o povo deixou o concerto do Senhor. E sabe onde que ele foi orar ao Senhor? Ele foi reconsertar, ou ele foi consertar a vida do povo lá no Sinai. Para você que de repente tem um pouquinho de dificuldade com a geografia bíblica, é como, não nas mesmas dimensões, mas só para você ter uma ideia, é como se ele estivesse lá para o lado de Campos, de Goytacazes, aqui no caso do estado do Rio de Janeiro, no norte do estado. Ele estivesse lá em Campos, já perto da divisa do Espírito Santo. E Deus dissesse para ele: vamos dar um passeio. Você vai atravessar a divisa para o Espírito Santo, e você vai voltar por cima de algumas colinas, e você vai andar 630 quilômetros. Você vai chegar no extremo sul do estado do Rio de Janeiro, que agora já não é mais em Israel. Você vai chegar no Monte Sinai, e sabe onde fica o Monte Sinai? No Egito. Ele disse o seguinte: olha, você vai fazer um passeio comigo, sai da caverna, não deixe que as coisas te limitem. Você sabe que o povo deixou o meu conserto, então você tem conserto comigo? Vem cá, eu quero consertar a vida de quem tem conserto comigo. Você tem conserto comigo? O povo deixou o conserto, vem cá. E ele foi até o Sinai. Ele andou 40 dias, ele andou 40 noites. E sabe por que propositalmente Deus o levou até o Sinai? Que foi no Sinai que Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Deus estava dizendo para ele:
volta para a palavra, vem para a palavra. Foi aqui que eu dei o decálogo, foi aqui que eu dei a autorização, foi aqui que eu disse a vocês o que vocês deveriam fazer. O povo de Deus recebeu ali. Volta. Há momentos na vida que tudo que Deus diz para a gente é volta. E é difícil, porque às vezes nos é mais aprazível andar na direção que a gente já começou a tomar. Senhor, mas agora eu estou todo enrolado, agora eu decidi andar por aqui. Aí Deus diz, volta. Mas Senhor, volta. Você tem compromisso comigo? Volta. O povo, você sabe que o povo já quebrou o concerto. Eu não estou falando para o povo, eu estou falando para quem tem compromisso comigo, para aquele que chora por ter o concerto do Senhor no seu coração. Deus deu um passeio com ele. Eu estou caminhando para o final. Deus começou a planejar a recuperação do povo de Deus. Sabe por quê? Quando tem um homem de Deus, que é capaz de dizer, Senhor, eu estou disposto a pagar o preço. Deus honra a sua fé. Deus nunca trabalhou com multidões. As massas são acéfalas. As multidões não pensam. As pessoas simplesmente são manipuladas de acordo com a cabeça pensante de algumas outras mais espertas e que jogam determinados conceitos, preconceitos, preceitos, e as pessoas absorvem como se fosse a coisa mais natural possível. Deus começa a planejar a recuperação do seu reino e da sua aliança. Primeiro, Deus alimentou o servo. Come e bebe, porque a caminhada te será longa. Quem quer andar com Deus precisa estar disposto a andar muito. Deus não tem atalhos. Não tem atalhos. Com Ele, Jesus é o caminho. Quer? Quer. Não quer? Tem quem queira. Com Deus não tem atalhos. Elias, come, bebe água, que a caminhada vai ser longa. Comeu, deitou, descansou. Elias, come, te alimenta muito, vai, come, que agora você que disse que o povo abandonou o concerto, que você tem concerto comigo, que você foi o único que ficou comigo, é homem assim como você que eu quero usar. Homens que, se estiverem sozinhos, não abrem mão de me servir. Deus o transporta do lugar de lutas para o lugar da aliança. Quando ele se escondeu na caverna, ele estava no lugar próximo, ali onde Deus mandou o fogo, onde aconteceu aquele episódio. Ele saiu do lugar de lutas e Deus o levou de volta ao lugar da aliança. Enquanto não se volta à antiga aliança com Deus, Deus não pode restaurar a vida daqueles que se dizem servos do Senhor. Não existe solução para isso. Ele saiu do Carmelo e vai até Horebe, 630 quilômetros, o que dá aproximadamente 40 dias a pé. Lugar de profeta é no monte. Lugar de profeta é no monte. Onde que ele guerreou? No monte. Onde Deus o levou para restaurar o seu compromisso com Deus e cumprir as últimas orientações de Deus? No monte. Não literalmente nas ondulações, nas elevações geológicas, mas quando a palavra de Deus fala aqui de monte, é para enfatizar um lugar exclusivo, um lugar cujo objetivo principal seja falar com Deus. O monte pode ser o seu quarto secreto. Quando Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ali é o teu monte.
é na tua escola, é no teu trabalho, é na tua igreja, na tua vizinhança, na tua família. Você precisa fazer a diferença. Deus começa a mostrar para Elias que lugar de profeta, além de ser no monte, Deus fala àqueles que estão no monte de uma forma delicada, voz suave. Ele está lá no monte, ou seja, ele se exclusivou para falar com Deus. Se eu entro com alguém no meu gabinete, eu vou conversar, eu não preciso botar um microfone. Eu posso falar num tom suave e a pessoa vai me ouvir. O que Deus estava falando é o seguinte: lugar de profeta é na presença de Deus. E quando alguém está na presença, quando alguém está muito perto de Deus, ele não precisa gritar. Ele fala de uma forma suave, branda. Sabe por quê? Porque quem está disposto a ouvir Deus, já está disposto a abrir os seus ouvidos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus à igreja. Ele leva a recomeçar uma jornada, refazendo essa aliança. Mas eu quero concluir. Quando nós estamos em determinado lugar, nós necessitamos da consciência do porquê estarmos naquele lugar. Deus fez essa pergunta a Elias: Elias, qual é a razão de você estar aqui? Ele teve a sua resposta. Mas Deus perguntou a ele: você tem consciência da razão, do porquê de você estar aqui? Você tem consciência porque você faz parte do povo de Deus? Por que você faz parte do povo de Deus? Por que você faz parte da CIB? Por quê? Ele perguntou a Elias: Elias, por que você está aqui? Elias disse: porque eu tenho sido extremamente zeloso. Extremamente zeloso. Extremamente zeloso é aquele que não quebra a comunhão com Deus, aquele que não abandona os projetos de Deus, aquele que não foge de uma vida de oração, aquele que não mata profetas, mas é aquele que gera vidas, aquele que dá suporte, aquele que gera alegria na vida das pessoas. No caso do profeta, o seu extremo zelo pelo Senhor o fez querer fugir e se esconder. Chegou um momento que ele achou: eu sou o único na terra que está pensando de uma forma diferenciada. Deixa eu fugir, eu vou sair de cena e pensar melhor no que eu vou fazer. Mas Deus abre a sua mente, o seu coração para as coisas que o profeta deveria enfrentar. Primeiro, sai da caverna. E ele experimentou alguns fenômenos naturais. A Bíblia diz que veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio um vento tão forte que fendia as rochas, quebrava as pedras, Deus não estava. Ou seja, Deus mostrou o seguinte: eu não sou Deus de violência. Eu não sou Deus de violência. Sabe quando ele percebeu que Deus estava? Quando ele começou a sentir um cicio suave, uma brisa suave. Deus estava falando suave ao seu coração, porque o coração que tem compromisso com Deus, ele é leve diante de Deus. Ele é suave, ele escuta, ele para ouvir. E por fim, Deus só fez as coisas na vida de Elias depois que ele saiu da caverna e resolveu ouvir a voz de Deus. Qual é a tua caverna? Qual é a tua caverna? Talvez você não saiba nem em qual caverna você está escondido. Mas seja honesto com você. Hoje você é a melhor versão espiritual de toda a sua história. Se a sua resposta for não, eu quero te convidar a se desafiar a mudar a sua história. E quando você muda, as coisas que estão ao redor mudam. Se você mudar, a sua família muda. Se sua família mudar, a sociedade muda. Se a sociedade mudar, todos vão entender
que há Deus na sua vida, há muito de Deus na sua vida. Baixe a sua cabeça e fale com Ele agora. Por que é que você está aqui? Por que é que você está ouvindo essa palavra? Por que é que você está aqui? Elias teve uma resposta. E Deus deu um compromisso, porque ele tinha uma resposta para Deus. Ó Deus, maravilhoso Pai, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que tu és Deus acima de tudo e de todos. Nós te louvamos, Pai, pela tua fidelidade, e colocamos em tuas mãos a vida dos teus servos, cada um que está ouvindo a tua palavra. Ó Deus, que os nossos corações, que agora são desafiados, eles respondam positivamente, ó Deus, a uma intervenção do teu Espírito, Senhor, em nossas vidas. Pai, intervém. Pai, vem agora e olha para dentro de cada um de nós, sonda-nos, ó Deus. Pai, se existem, sabemos que existem coisas em nós que não são tuas, em nome de Jesus, retire essas coisas. Retire os ventos fortes, os trovões, os relâmpagos. Retire, ó Deus, os fenômenos da nossa natureza, as nossas explosões. Coloca, Senhor, o sopro do teu Espírito, Senhor, que a tua igreja viva a partir deste momento em uma nova dimensão. Esta oração fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.